Olá pessoal, vamos calcular agora um exemplo de transformada de Fourier de uma função aperiódica dada por nosso primeiro exemplo, a função x de t igual a exponencial, vamos colocar um pouquinho diferente aqui, 3 vezes a exponencial de menos 0,2t, definida quando t for maior ou igual a zero. E é claro, zero se t for menor do que zero. Vamos primeiro esboçar graficamente essa função para que a gente tenha uma noção de intervalo e de como é que é o formato da função. Então vejamos, no sistema de eixos de coordenadas cartesianas, em função de t, nós vamos esboçar o gráfico de x de t, que é como é uma função real, é possível de ser esboçado num gráfico desse tipo. Então vamos lá. Como é uma exponencial negativa, então significa que ela tem formato aqui, ó, decrescente, né? Sendo que em zero, a exponencial, quando t é igual a zero, tende para 1. Multiplicada por 3, é claro, o valor da função nesse ponto vai ser igual a 3. Então, em t igual a zero, a função vale 3. E tem o formato de exponencial decrescente. Então, vamos ligar aqui os pontinhos e veja que essa função tem formato de exponencial decrescente. A parte em que a função é definida para t menor do que zero, na verdade a função vale zero, então nós podemos retirar aqui esses pontos. E esse é o gráfico da função x de t, o esboço gráfico, na verdade, né? Então vamos lá. Vamos calcular a transformada de Fourier, que a gente sabe que é dada por, vamos pegar aqui o lápis, x de ômega é dada pela integral de menos infinito a infinito do sinal x de t vezes a exponencial de menos j ômega t dt. Não é isso? Nesse caso, observe que a função ela é definida no intervalo de 0 até infinito, não sendo definida para t menor do que zero. Logo, a nossa integral pode ser classificada, ou pode ser dada, na verdade, entre 0 e infinito, da função x de t, ou do sinal x de t, que é 3 vezes a exponencial de menos 0,2t, vezes a exponencial de menos j ômega t dt, como dado na integral de Fourier. Assim, a gente pode resolver essa integral simplificando, né? Vamos simplificar aqui um pouco essa integral, já que o 3 está multiplicando, ele pode vir aqui para fora como uma constante, né? E a gente fica com a integral de 0 até infinito. E como são potências de mesma base, a gente pode repetir a base e somar os expoentes. Eu vou colocar já alguns termos em evidência, como menos, por exemplo, né? Então a gente vai ter 0,2 mais, já que a gente botou o menos em evidência, né? J ômega e o t também em evidência. Então a gente fica com essa integral em dt. Vamos lá. Então a gente tem uma integral do tipo, vamos abrir aqui um parênteses, a gente tem uma integral do tipo exponencial de αt dt. E a gente sabe, por tábuas de integrais, ou mesmo resolvendo a própria integração, que isso resulta em 1 sobre alfa exponencial de αt. Tá? Assim, a nossa integral de Fourier, ou a nossa transformada de Fourier, o nosso x de ômega, fica igual a 3 vezes, é isso mesmo, vezes 1 sobre menos 0,2 mais j ômega, tudo isso vezes exponencial de menos 0,2 mais j ômega t, com t variando de 0 a infinito. Então, basta agora aplicar os limites de integração. A gente tem agora uma função que vale, né? 3. Vamos colocar o menos aqui junto do 3. Menos 3 sobre 0,2 mais j ômega
Agora, aplicando os limites de integração, a gente tem uma exponencial negativa que quando t tende para infinito, ela tende para zero. Então, em t tendendo para infinito, a gente tem a exponencial tendendo para zero. Menos, como é na aplicação dos limites de integração, essa exponencial agora em t tendendo para zero. Em t tendendo para zero, a gente tem a exponencial de zero que tende para 1. Então, nesse caso, a gente tem a transformada de Fourier, né, sendo dada por essa expressão, que pode ser simplificada da seguinte forma. O que está entre colchetes vale menos 1, então basta a gente mudar o sinal da função aqui externa. Então, a gente tem 3 sobre 0,2 mais j ômega, sendo essa a expressão final aqui da nossa transformada de Fourier da função x de t. Então, nesse caso, podemos definir que o par de transformadas, né, 3 exponencial de menos 0,2t transforma para 3 sobre 0,2 mais j ômega. E é isso aí. Simples, não?